nosso desafio é pensar como desejamos estar na vida. Diga comigo, o nosso desafio é pensar como desejamos estar na vida. O que é isso? Não como estamos, mas como desejamos estar. Não aonde estamos, mas aonde desejamos estar. Esse é o nosso grande desafio. Gênesis 31, 12 diz: olhe e veja. Olhe e veja, diga essa palavra, olhe e veja. É o poder de enxergar, de visualizar. Enxergar aonde você vai estar. Enxergar o seu futuro. Esse é um exercício que todo mundo deveria fazer. Muitas vezes isso pode acontecer ao contrário. A pessoa acaba vendo, enxergando a derrota, o fracasso, a queda, as coisas acontecendo ao contrário do que ela espera. Olhe e veja. Quando uma pessoa ela vem do mundo para Jesus, ela precisa repetidamente ouvir a palavra. Por quê? Porque ela precisa, através da palavra, desenvolver um novo modelo mental. E ele precisa se estabelecer. A gente chega pensando errado, agindo errado, falando errado. E essa é a causa dos resultados serem todos aqueles que nós não queremos. Romanos 12, a gente repete isso sem cessar, porque talvez seja um dos versículos que nós devemos tratar com maior seriedade na Bíblia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Diga a palavra mais uma vez, transformem-se. Ninguém vai fazer isso, é você. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, diga mais uma vez comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Escritura é muito clara. Não há transformação, nenhuma mudança na vida de uma pessoa, se o modo dela pensar, o padrão dela, que ela pensa, não for modelado ao padrão de Deus. Não tem como. É um novo ensinamento. E nós deveríamos tratar isso com muita seriedade. Porque a vida de uma pessoa muda quando a mente dela muda. Então, há um estudo, gente, que diz que o modo de comunicação entre as pessoas difere. O modo de comunicação, vamos falar, nós estamos na reunião do melhor da terra. Reunião para quem quer crescer, para quem quer prosperar. O modo de comunicação entre os pobres, a classe média e os ricos, ou seja, cada grupo pensa de uma maneira distinta. Cada grupo tem uma maneira de pensar, e o nosso desafio, como disse, é pensar como nós desejamos estar na vida. Amém? Está aberto para ouvir? Então vamos lá. Modelo mental de quem enriquece é se sentir merecedor de ter dinheiro abundante. Parece brincadeira, todo mundo quer ter, mas tem gente que não se sente merecedor. Eu não mereço. Não sei se eu mereço isso. Não sei se eu mereço ter em abundância. E isso é maligno. Porque não é o que Deus tem para nós. Ele já deixou claro. O olhe e veja que eu comecei lendo com você, mostra a história de Jacó,
e você vai ver o quanto Jacó enriqueceu no capítulo 31 de Gênesis, o quanto ele enriqueceu somente com essa prática. A prática, não só a prática do olhe e veja, mas agindo, trabalhando duro para isso. Então, o modelo mental do pobre é acreditar que ter dinheiro suficiente para pagar as contas, sobreviver, já é o bastante, por isso não vai além. Se eu tiver isso aqui, está bom demais. Lá no fundo não é verdade. Lá no fundo não é verdade. E eu sempre digo uma coisa: quanto mais uma pessoa cresce, prospera, mais ela pode fazer pelo reino, mais ela pode fazer pelas pessoas, mais gente ela pode ajudar. É verdade ou não é? Sim ou não? Se uma pessoa não tem nem para ela vai ajudar quem? Mas uma pessoa que tem mais do que o suficiente, ela vai poder ajudar muita gente. Então, isso implica em uma crença enraizada dentro das pessoas. Muitos não percebem que a boca fala do que o coração está cheio, e aí, palavras têm poder. Isso aqui está bom para mim. Só esse valor aqui está bom para mim. Se der para eu pagar as minhas continhas, está bom para mim. Não, Deus é o Deus do mais que o bastante, mais do que o suficiente. Quando Ele multiplicou e, além de multidões desfrutarem, sobrou muito. Aonde Ele estava, sempre sobrou. Então, o modelo mental da classe média é ter dinheiro para pagar o conforto e desfrutar do prazer imediato. Quarta-feira passada nós falamos sobre o prazer imediato. Quem ouviu quarta-feira passada sobre o prazer imediato? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ele só está preocupado, é um modelo mental. Ele quer desfrutar de tudo agora, ele acaba comprando coisas que ele não precisa e investindo em coisas que são perecíveis. Eu falo mais sobre isso. Então, diante da sua idade, você consegue identificar qual é o seu modelo mental. Às vezes, cada um, dentro da sua idade, tem um modelo mental. Por que dentro da sua idade, bispo? Porque, dependendo da idade, tem gente dizendo assim, eu não preciso de mais nada, só preciso terminar os meus dias em paz. Outro, dependendo, está no começo da vida, está o modelo mental, a não ser que o modelo dele já é um modelo que vem da crença dos pais, né? Que isso vem muito lá de trás. Você, às vezes, você acha que você pensa, o que você pensa é seu, mas se você for a fundo, você vai descobrir que a sua forma de pensar é da sua mãe, é do seu pai, é o que você ouviu, é o que você cresceu ouvindo, e muitos cresceram ouvindo coisas negativas a respeito, né, de dinheiro, a respeito de pessoas que possuem dinheiro, de pessoas que prosperaram na vida. Você tem, vamos perguntar aqui, você tem a mente de Cristo, anda pelos olhos da fé, pelos pensamentos de Deus, ou você reproduz a visão de vida de alguém? Quem escutou a bispa falar do amarelo? Ontem ela me ligou para me cumprimentar do Dia dos Pais, eu estava vestido de amarelo. Ela falou assim, esse amarelo é em homenagem a mim? Eu falei, eu descobri que eu gosto do amarelo. Né? Porque ela fala que ela, só mais tarde na vida, ela descobriu que ela não gostava de amarelo e tinha tudo em amarelo, porque amarelo era uma cor que a minha mãe usava muito, os móveis, né, os móveis eletrodomésticos eram amarelo, e ela, mais tarde, ela descobriu que essa não era uma cor que ela gostava. Por que ela tinha tudo amarelo? Na verdade, é um padrão que criou
por conta de crescer nesse ambiente. Como você comunica, pensa em relação à família, às finanças? Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes isso é moldado, modelado, justamente no ambiente que nós tivemos, onde nós fomos criados. Então, a sua autoimagem é de riqueza, de pobreza, ou de pessoas que querem viver o prazer imediato? Essa é uma resposta que cada um precisa dar. Porque, às vezes, se você foi criado num lar conturbado, onde seus pais tiveram um relacionamento conturbado, talvez esse seja o seu modelo. Se você, é muito comum a gente atender pessoas que o comportamento no relacionamento é exatamente o mesmo que viu a mãe, que viu o pai, o mesmo tratamento. E muitas vezes não concordando, muitas vezes reprovando aquele comportamento, mas se pega fazendo exatamente igual. Entende? Então, às vezes, alguns têm medo, têm crenças, porque não foi criado num lar disfuncional, acredita que o dele será igual. Porque o casamento dos pais, os pais não foram felizes, ele acredita que não vai ser. Porque o pai teve muito e perdeu, parece que ele vai ter e vai perder também. Não vai ter, porque o pai tratava o dinheiro de uma determinada forma, ouviu muitas coisas a respeito, passou a acreditar naquilo. Então, isso é um modelo mental. Outro ponto do estudo foi analisar como as diferentes classes sociais sentem em relação ao dinheiro e as pessoas ricas, e concluiu que pessoas ricas, diga comigo, admiram outros indivíduos ricos. Isso é poderoso. Porque você já prestou atenção que às vezes as pessoas, por ver uma pessoa que prosperou na vida, que enriqueceu na vida, tem gente que tem o hábito de criticar? O que ele faz? Roubou, passou a perna em alguém, lesou a família, é sem caráter, fez coisa errada. Sempre tem alguma coisa errada na vida. Esse é o modelo que muitos. Os menos favorecidos, muitas vezes, sentem mágoa e ressentimento em relação aos ricos, culpando pelo fracasso, pela pobreza em que se encontram. Eu tenho raiva de rico. Rico é tudo metido. Não é verdade. Tem pobre que é muito mais metido do que rico. Muito mais arrogante do que rico. É verdade ou não é? Muito mais arrogante, um poço de orgulho. Orgulhosos. E tem ricos que são pessoas extremamente humildes, generosas, doadoras. Mas é uma cultura. É uma cultura. A classe média, por sua vez, sente inveja dos ricos e acredita que a sua riqueza é resultado de sorte na vida, ou até mesmo de práticas ilícitas por parte dessas pessoas. Não dão mérito àquele que conquistou a riqueza. Ele está assim porque ele fez coisa errada. Ele está assim porque ele é ladrão. Porque ninguém pode vencer no suor do seu trabalho, com a sua criatividade, com a bênção de Deus, principalmente nós cristãos. Nós cristãos, nós acreditamos na bênção do Senhor ou não acreditamos? Deus levanta o pequeno ou não levanta? Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa ou não? Então, espera aí. Se Deus fez essa pessoa, Deus pode me fazer também. Se Deus abençoou essa pessoa, Deus pode me abençoar também. Se esse saiu lá de baixo e está vivendo uma vida poderosa, eu também posso viver. Se esse deu a volta por cima, eu também posso dar. Quem está entendendo, por favor? Por que isso é tão importante? Você sabe que, eu estou pregando aqui, sabe que, tanto aqui, como nas redes sociais, pregações como essa é alvo de crítica de gente.
É alvo de crítica. Muita gente fala, só fala de prosperidade. Ué, mas você quer que eu prego de miséria? Você quer que eu fale de miséria, de escassez, de derrota? Você fala de dinheiro. Ué, mas você sai correndo o dia todo aí em busca do quê? Você levanta cedo e volta à tarde para casa em busca do quê? Deus me livre de estar num lugar que só fala de derrota, que só fala de problema, que só fala... Não é verdade? Que atmosfera é essa, meu Deus do céu? Já basta a família, né? Tem gente da família que se reúne simplesmente para o quê? Para fazer o quê? Para falar de problema e falar da vida dos outros. Você tem família assim? Ah, bom. Todo mundo tem família assim, não tem? Senta na mesa, ou se você faz uma visita, é a vida do ciclano, a vida do beltrano, coisa, o que aconteceu, coisa, não tem outra história. Olha que ambiente. Sem contar aqueles que disputam quem está sofrendo mais. Não é verdade? O outro fala assim, só Deus sabe da minha luta. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Ultimamente, minha pressão. Aí o outro vem e fala assim, porque você não sabe eu. Porque a minha pressão, a minha diabetes, né? Meu triglicérides, minha coluna, isso que é sofrimento, você não sabe o que eu tenho passado. E o negócio vira quase uma disputa, para ver quem é o mais sofredor. É verdade ou não é? Você não sabe o que eu tenho passado com meu filho. Aí o outro vem e fala assim, você não sabe o meu, porque o meu, meu Deus, é quase um herói por suportar tudo aquilo. É uma heroína por suportar tudo aquilo. Mas espera aí, todo mundo pode passar, mas eu quero o resultado final. Nós precisamos dar a volta por cima. Nós podemos passar por muitas coisas. A Bíblia diz que no mundo você vai ter aflição, mas Jesus diz, eu venci, e vocês também vencerão. Então, para descobrir qual é o seu modelo mental, você deve se esforçar, explorar, compreender a você mesmo. Caso contrário, você pode passar a vida inteira, passará a vida dizendo que quer conquistar determinada coisa, mas no mundo não acredita, no fundo não acredita nisso. Não acredita que pode, não pensa da forma que tanto afirma desejar. E tem uma coisa, você tem que colocar dentro de você uma coisa, não importa o ambiente que você foi criado, você já não está lá mais. Não importa aonde você viveu, você já não está lá mais. Agora você faz o seu ambiente. Não importa o que os seus pais passaram, agora é a sua história, é a sua vida e acabou. Eu sempre falo que a probabilidade de repetição, quando uma pessoa muda, a probabilidade de repetição estatisticamente, ela é gigantesca. Porém, a probabilidade de uma repetição com uma pessoa que mudou o espírito, mudou a fé, é zero. É zero. A história de seus pais, a história do casamento, o financeiro, é zero. Porque você não tem a mesma fé deles, você não tem o mesmo comportamento que eles, você tem uma fé diferente, uma fé poderosa. Você aprendeu a viver por fé, você aprendeu a orar. Pelo menos eu creio que aprendeu, não aprendeu? Sim ou não? Pelo menos eu prefiro acreditar que você está aprendendo aqui. Se você não aprendeu, aí é outra história. A palavra está ensinando o tempo todo. Então, por isso que nós sempre falamos o seguinte, imprimir fotos daquilo que você sonha, colocar à sua vista, anotar, escrever a visão, exercitar a sua mente, exercitar a sua fé, isso é chamar as coisas que não são como se já existisse. O anjo disse a Jacó, Jacó, levanta os seus olhos e veja que os machos que cobrem o rebanho são salpicados, listados e malhados. Você fez um voto comigo, filho, eu estou vendo o que o enganador está fazendo com você.
Eu estou vendo o que ele está fazendo, e não vai dar certo, eu estou tirando dele e colocando nas suas mãos. Está lá, Gênesis 31. Ele pode tentar te enganar, mas ele está sendo enganado. Porque quando você vive por fé, você está movendo o mundo espiritual. Quando ele levantava os olhos e via, e colocava as varas diante dos rebanhos, ele estava movendo o mundo espiritual, estava se movimentando em favor dele, estava agindo. Então, ao praticar a fé, olhar essas imagens, você permite que o seu interior se inunde desses sonhos. Consequentemente, vai despertar a sua fé e você vai vivê-los. Porque, para pensar, quando você, olha quando muda o seu interior, olha como muda o seu organismo, quando você se alegra, quando você visualiza, você enxerga, você acredita na sua vitória, você fica cheio de esperança, a atmosfera ao seu redor muda, internamente você muda, fisicamente você muda. Imagina se eu estivesse falando só de problema e de luta aqui. Quer uma réplica do que acontece por aí? Eis que eu estou vendo uma grande tempestade chegando sobre a tua vida. Eu vejo um rio de água suja que vem inundando a sua vida. É só luta, 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 luta. Está amarrado mesmo. Todas que entregaram para mim até hoje, eu falo, guarda para você. Fica com ela. Eu repasso ela para você. Eu repasso. Diga assim, ó, do meu Deus, eu só espero o melhor. Diga todas as coisas, coopero para o meu bem. Operando Deus na minha vida, quem impedirá? Diga, eu vou contrariar todas as previsões negativas. Eu vou contrariar todos os diagnósticos negativos em nome de Jesus. Como imaginou em sua alma, assim é. Nós precisamos, para abandonar esses hábitos, essa mentalidade, nós precisamos nutrir a nossa alma, o nosso espírito com a palavra, eliminar a ingratidão, o pessimismo. Por que nós temos pedido a vocês para diariamente fazer as suas anotações? Pega o teu caderno de gratidão, amanhece o dia, falando, registrando ali, pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata nesse dia. Faz ali, ó, uma lista, 3, quem consegue mais, coloque mais. Isso vai ajudar você a estabelecer um novo padrão mental, vai mudar a tua perspectiva. Espera aí, pelo que você é grato? A verdade é que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. É verdade ou não é? Sim ou não? Você é perfeito? Está aqui, estou vendo gente bonita. Tem alguém faltando algum membro aí? Não. Respira. Está ouvindo a palavra do Senhor que está te preparando para o seu futuro e te preparando para a eternidade. Se levantou, sua vida pode não estar como você gostaria, mas está muito longe de onde um dia você esteve. É verdade ou não é? Pode não estar onde você gostaria que estivesse, mas já está muito longe de onde estava. Agora, se você intensificar, acelera o processo. Intensifica, põe mais força. É isso que nós precisamos aprender. Se nós queremos mais, nós precisamos pôr mais força. Ainda como parte do estudo, afirma-se que as pessoas ricas fala sobre o seu patrimônio líquido e propriedades como terras e imóveis. Por outro lado, a classe média discute o salário mensal e a compra de bens voláteis, como bolsas, relógios de marca, sapato de grife, e gasta o dinheiro em itens que logo sairão da moda. Às vezes investe coisas. Está lá o guarda-roupa cheio de coisas caras. Tem
Tem umas bolsas de mulher aí que só Deus, né? Hã? É ou não é? Tem umas bolsas de mulheres aí que eu vou te falar, diz que 50, 60, 100 mil. Deus amado, para que tanta chicosidade? Não é verdade? Vai colocar a mesma coisa lá dentro, mas tudo bem, mas tem dinheiro, vai fazer falta. Mas nós estamos falando aqui, ó, da classe média. A classe média faz muito isso. O rico não faz não. O rico é patrimônio. O rico é patrimônio. A classe média investe no close. Por fim, os pobres se concentram em questões relacionadas a direitos trabalhistas, seguro-desemprego, auxílio funeral, programas de assistências do governo e outros benefícios assistenciais. Todas as pessoas que me perguntaram sobre o Bolsa Família, eu falei, olha, querido, a não ser que você necessite realmente disso, foge disso. Fica atraindo isso para a sua vida, não. Não fica, não. Não atrai espírito de miséria para a sua vida, não. Atrai o espírito da abundância, da riqueza, que você possa ajudar muita gente, que Deus te prospere de tamanha forma que você tenha para transbordar na vida das pessoas. Parece que é vantagem essas coisas, não é não, isso é uma grande cilada. Isso é atrair para a sua vida um espírito, atrair para a sua vida uma carga negativa. Às vezes a pessoa, tem gente que nem precisa e ele vai e faz, porque parece que aquilo vai ser um benefício para a vida dele. Não vai. Não vai, você está atraindo para a tua vida um espírito de miséria. Então eu volto a perguntar, você consegue identificar qual desses modelos mentais você possui? Do rico, do pobre, da classe média? Aí você vai falar assim, não, depois de hoje eu penso igual o rico, bispo. Porque você sabe que isso aqui é real, gente. Eu já vi gente que ele trabalha num lugar só o tempo necessário para ele pedir as contas e pedir o seguro-desemprego. Isso é uma escravidão na vida. Hã? Ou para levar a empresa na justiça. Isso é uma escravidão. Nós precisamos aprender o seguinte, a Bíblia nos ensina quantas histórias, você sabe que eu tenho dentro da igreja hoje, grandes empresários que ele era funcionário da empresa? Sabia? Eu tenho hoje dentro da igreja, grandes empresários que um dia ele foi funcionário da empresa. Mas que tipo de funcionário? O que ele plantou? Você entendeu? O que ele plantou para Deus trazer isso para as mãos dele? Deus pode. Nós já tivemos testemunhos na igreja de pessoas que era faxineira e hoje ela mora na casa que ela faxinava. Não é lindo isso? Por quê? Porque Deus levanta o pequeno. Se eu quero uma vida, um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada, eu preciso pensar, visualizar, antes disso tudo existir. As coisas acontecem duas vezes. Primeiro dentro, depois fora. A gente já vai visualizando isso. Nós vamos enxergando isso. Isso é fé. Isso é fé. Como você comunica seu padrão mental? Como um rico, classe média ou pobre? Se porte como tal. Você sabe, é só a gente voltar à história de criança. Você sabe, faz muito tempo que eu não falo sobre isso, mas tem um testemunho da bispa, para quem gosta, né, da história, tem um testemunho da bispa, quando ela era uma dona de casa,
ela se via com o cabelinho cortadinho, baixinho, penteadinho de lado, ela se via num terninho, com uma pastinha, entrando no carro e indo para a empresa. O que eu falei que ela era? Ela começou a visualizar isso e orar. Algum tempo mais tarde, ela estava com o cabelo cortadinho, exatamente como ela visualizou, com o terninho dela, entrando com a pastinha dela, entrando no carro para ir para a empresa trabalhar. Para a empresa dela. Mas começou aonde antes? Dentro. Visualizando. Se vendo. Enxergando. Amém? Eu sou o Senhor que sonda. Essa reunião ela passa muito rápido, gente. Eu não gosto de pregar nela não, ela passa rápido demais. A gente gosta de falar mais. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. O que o Senhor sonda? E examina o quê? Para recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Deus está sondando o coração. Deus está sondando a nossa mente. Então, tudo começa na mente, isso é fantástico. Deus está olhando, o que você está vendo, o que você está enxergando, o que você está visualizando, o que você está esperando. A vida que nós temos hoje é a que nós construímos, é reflexo da nossa mente. É reflexo da nossa mente. De acordo com o modelo mental, você terá uma atitude, você terá um comportamento. A atitude, ela trará para a sua vida recompensa, e isso é didático. Parece uma coisa tão simples, isso é simples e poderoso. Às vezes, quando a gente faz algo, a gente já se viu fazendo, a gente já se enxergou fazendo. É assim que acontece. Eu não vou dizer que hoje isso acontece com tanta frequência, não, mas muitas vezes eu já fiz o culto antes dentro de mim. Eu só chego aqui e reproduzo o que já estava dentro de mim. Eu já fiz ele antes. Você entendeu ou não? Então, você chega e você só faz aquilo que antes já aconteceu dentro de você. Você já realizou, você já viu o que você ia fazer, a oração que você ia fazer. Tem cultos extraordinários que Deus coloca dentro de você e você fez ele antes. Você só vem e traz para o mundo físico. Às vezes a gente diz assim, eu não gosto dos resultados que eu tenho na vida. Então, o que eu preciso ver? Os resultados são reflexos do meu padrão mental. Que, consequentemente, em cima desse padrão mental, você age. Você age em cima disso. A vida que nós temos é recompensa do nosso modo de pensar. Por isso que, quando você não tem um modelo, você tem que buscar um modelo. Quando você não tem um exemplo, você tem que buscar um exemplo. O que essa pessoa faz? Como ela pensa? Que atitude ela... Como ela lidaria com esse problema que eu estou enfrentando? De que maneira? Qual seria a atitude dela? Como ela lida com a família dela? Como ela lida no casamento dela? Como ela lida com os negócios dela? Como ela lida com os problemas? Eu vou me modelar. Eu vou fazer desse o meu molde. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você sabe o que quer e aonde quer chegar? Sim ou não? Ou está vivendo um dia após o outro? Cantando a música lá, sei lá, do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Gostava de samba, hein? Responderam muito rápido. Dançou ela?
Sapateou? Hã? Você tem que ver essa vida, você tem que viver, agir, pensar, falar como deseja que a sua vida seja. Por isso que nós profetizamos sem cessar, sem cessar. Às vezes a gente justifica, muitas pessoas justificam que não sai do lugar devido à crise, devido à situação atual do país, ou que não teve apoio, né? Eu não tive gente para me ajudar, eu não tive apoio moral, mas a Bíblia mostra que é possível você crescer, prosperar em tempo de crise. Tem gente prosperando em tempo de crise, tem gente avançando em tempo de crise, tem gente crescendo em tempo de crise. A Bíblia está cheia, os heróis da fé sempre cresceram e prosperaram em tempo de crise. Porque não ficou pensando na crise, ficou pensando, aí, Senhor, me dê, o que eu tenho que fazer? Qual que é a direção que o Senhor tem para mim? Qual que é a visão que o Senhor tem para mim? Aonde eu preciso ir? O que eu preciso plantar? Qual a atitude que eu preciso ter? Quem está entendendo? Às vezes a pessoa, dentro dela, ela acredita mais que as coisas vão dar errado, é outra crença diabólica. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. E tem gente que vira profeta, né? Porque depois não dá certo, ele fala, não falei que não ia dar certo? É quase uma profecia. Ele ainda acha a maior vantagem de falar, que ele cansou de falar que não ia dar certo, não deu certo, e ele falou, falei que não ia dar certo. Mas claro, você já falou, você já esperou que não ia dar certo, você não colocou a força certa para que desse certo. Como é que vai dar certo? Não tem jeito de dar certo assim. Então, outra expressão que algumas pessoas usam é guardar dinheiro para o dia da precisão. Tem alguém na família que tem essa, para o dia da precisão? É igual aquelas crenças doidas que a gente tinha, né, gente? Que coisa louca aquelas coisas, né? Quem é do tempo que só comia macarrão no domingo? Quem é do tempo que só comia um frango assado no domingo e tomava Coca-Cola no domingo? Quem é do tempo, agora eu vou para as mulheres mais antigas, que você comprava uma roupa, um pijama bonito, bem elegante, mas você nunca usava, porque era para uma precisão, porque quando você tivesse que ir para um hospital, você tinha uma roupa adequada para ir para o hospital. Aí, está falando que a sogra faz isso até hoje. É ou não é? Quem fazia? Então, peraí, mas por que você tem esse negócio bonito e você não usa? Não, é para o dia da precisão. Às vezes a gente vai ser internado, não tem nenhuma roupa boa para ir para o hospital. Meu Deus do céu, o dinheiro é para a precisão, a roupa é para o dia da internação. Não é? Está certo isso, gente? Sim ou não? São crenças. Já estou esperando que eu vou para o hospital a qualquer momento, então eu preciso. Você vai para o hospital, dependendo da situação, você não vai ver nada, meu filho. Usa, vive, é hoje. É igual a pessoa que fica acumulando trem velho. Fica acumulando, você fala, não, a hora eu preciso, está lá faz 10 anos, não precisa. E trem velho não serve para nada, né? Eu tinha uma botina, sabe essas botinas que a gente usa no inverno? Eu tinha uma, nunca usa. Aí resolvo, o clima muda um pouquinho, vou botar a botina no pé. Saí na rua, o solado saiu. O solado da botina saiu, aí saí andando assim. Devia ter descartado isso fazia tempo. Porque o trem vai ficando lá e envelhece. Não é verdade? Então doa.
Doa. Não fica agarrado em coisas negativas. Nós precisamos dinamitar esse tipo de crença, dinamitar essa mentalidade. Essas coisas só atraem coisas negativas para a vida da gente. Dinheiro guardado não é simplesmente com uma precisão, né? Espera aí, que por uma precisão? É para eu viver meus sonhos, é para eu viver o que eu desejo viver, que até a forma de guardar o dinheiro, a forma é negativa, né? É por dia da precisão. Não, estou guardando porque eu quero materializar meus sonhos, viver o que Deus tem colocado no meu coração. Vendo os irmãos de José, que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Esse episódio aconteceu 17 anos após José ter acolhido seus irmãos. José nem lembrava mais da situação, acolheu os caras, sustentou os caras, abençoou, mas os caras estavam ali, já tinha dado todas as provas que era um homem evoluído, com um modelo mental completamente diferente dos irmãos, enquanto eles ainda estavam presos no passado. Ele já nem lembrava mais do que os irmãos tinham feito com ele já acolheu, estava mantendo, sustentando os irmãos, e os irmãos presos àquele passado. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, pois eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quer dizer, eles estavam discutindo o mesmo assunto de 17 anos atrás. Após José ter abençoado, isso mostra o quê? José evoluiu, eles estavam lá naquela mesma mentalidade. Você já viu, às vezes a gente encontra uma pessoa, passa anos sem encontrar a pessoa, 20 anos, 30 anos, quando você conversa com a pessoa, ela não evoluiu absolutamente nada, é a mesma pessoa. É a mesma. Fala das mesmas coisas, reclama das mesmas coisas, fofoca das mesmas coisas, não mudou nada. Isso é uma tragédia. Diga comigo, isso é uma tragédia. O que é uma tragédia na vida? Uma pessoa não crescer, uma pessoa não evoluir, uma pessoa não avançar. E às vezes as pessoas não crescem, elas acham que você também é o mesmo. Já viu? Ele já acha que você pensa igual ela, já acha que você está... Como ela é maliciosa, ela também coloca malícia na sua cabeça. Como ela é julgadora, ela também julga. Vive colocando julgamento dentro de você. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles aterrorizados. Clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que fez conosco tirando-nos de lá? Tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Situações semelhantes a essa acontecem. Primeiro, um bando de mentirosos, nunca falaram isso, estavam desesperados, clamando por socorro, clamando para que alguém libertasse eles daquela escravidão. Mas o que acontece? Existem pessoas que já viveram o melhor de Deus, com livramentos, restaurações, restituições. Quando se deparam com um problema, é como se Deus não tivesse feito nada. Começa a murmurar, reclamar, começa a ingratidão, falar o que não deveria, agir com ingratidão, como se Deus não tivesse feito nada na vida delas. Ele ministra da sua vida.
Porque o que você deveria dizer é o seguinte: o Deus que me deu livramento lá é o Deus que vai me dar agora, o Deus que me deu aquela vitória que naquele momento eu achava que eu não ia sair daquela, é o mesmo Deus que vai me dar vitória agora. Deus já me livrou outras vezes, Deus nunca deixou de me responder, Deus sempre me responde, o mesmo Deus que me respondeu é o mesmo Deus que vai me responder agora. Tem que eliminar isso. Isso é um padrão mental, é um modelo mental. Sempre que chegam os desafios, a reação é sempre a pior. Esse povo é uma coisa de louco. Deus podia acabar de operar um milagre aqui, chegava ali, qualquer dificuldade que acontecia ali, eles já estavam murmurando e reclamando. Por isso não entraram na terra. Às vezes a pessoa pede um emprego novo, sonha em se casar, deseja abrir um negócio, Deus abençoa, quando os desafios chegam, logo elas querem desistir, estão falando desistir, desfazer o casamento, a demissão, fechar as portas, vou pedir as contas. Espera aí, tudo tem desafio. Tudo tem desafio. Diga assim, ó, nada vem pronto. Tudo tem desafios. Nada vem pronto. O que é bênção? Um filho não é uma bênção na vida da gente? Ele vem pronto? O que você tem que fazer com ele? Primeiro você tem que amamentar, carregar no colo, todo cuidado, zelo. Daqui a pouco você tem que ensinar, começar a andar, tem cuidar, alimentar, proteger, tem educar, formar esse ser humano. Nada vem pronto. A gente tem que ter isso. Você abre um negócio, maravilhoso, mas o negócio não caminha sozinho. Ou caminha? Sim ou não? Nem igreja caminha sozinho, querido. Nem igreja. A igreja não é a casa do Senhor? Sim ou não? A igreja é a casa do Senhor, então tinha que abrir as portas e manada passa para dentro. Não. Requer trabalho, requer investimento, requer oração, requer jejum, requer evangelização, requer esforço. Quem estava comigo na live hoje? Que hora que nós estávamos lá? Todos nós temos sono, mas temos mais sede de vitória. Muito mais sede de vitórias. Nós não podemos ser assim, um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e dizia: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, pô, fedido, hein? Dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, ao não ser este maná. Oh meu Deus, o maná era um milagre. Se não tivesse o maná, o que eles iam comer? E você sabe por que eles começaram a reclamar? Porque tinha uns estrangeiros que começou a reclamar no meio deles. Ao invés de eles virar para esses caras e falar assim: cala a boca, vocês estão murmurando, vocês estão aqui sendo sustentados todos os dias por Deus, devia ser grato. Não precisava nem plantar, nem cultivar, e estava reclamando. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes tem pessoas murmuradoras perto de nós, pessoas reclamando o tempo todo, reclamando, nada está bom, nada está bom, nada está bom, nada está bom. É um problema sério interno. Sabe que isso é um problema interno, né? Tem nada bom, o dia não está bom, se chove está ruim, se tem sol está ruim, se está ventando está ruim, se para de ventar está ruim, se está de pé está ruim, se está deitado está ruim, se está... Oh, meu Deus do céu!
Vamos repreender esse demônio. O demônio, o Exu insatisfação. Demônio da ingratidão. É o que mantém a pessoa no mesmo lugar. Porque quem não é grato do pouco não será no muito. Está entendendo ou não? Quem não é grato no pouco não será no muito. Tem uma lição para nós aqui. Esse povo já tinha visto a glória de Deus tantas vezes e entrar na onda daqueles egípcios que estavam no meio deles, começaram a reclamar da mesma forma. Então, nós devemos lembrar, diga assim, ó, homem afia homem. Entendeu o que quer dizer, né? Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você está se afiando. Cuidado. Eles sofreram tanto lá no Egito que devia dizer assim, ó, estou pouco me lixando para peixe, estou pouco me lixando para alho poró, para melancia, pouco me lixando. Eu estou a caminho da minha terra prometida, estou a caminho de um novo tempo na minha vida. Às vezes, o que está tirando o foco das coisas grandiosas que Deus tem feito é justamente isso, a ingratidão. Eu deveria estar olhando e falando assim, não, Deus me trouxe até aqui. Olha quantas coisas maravilhosas Deus fez na minha vida. Eu vou muito além, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu estou só começando. Só começando. Tempos poderosos estão chegando. Bicho, minha vida está amarrada. Vai lá para a live de hoje. Vai lá desamarrar a sua vida, está fácil. Está fácil desamarrar. Inclusive, eu liberei uma palavra poderosa lá. Hoje é dia 14. Tem o dia 14 na Bíblia, que é o dia de mudança. Fique em pé, por gentileza. Nós falamos do que, gente? Modelo mental. Por isso que o segredo está aqui, ó. O modelo mental que temos. O modelo de mentalidade. O nosso desafio é pensar como desejamos estar. Aonde você deseja estar? Esse é o teu desafio. A Bíblia não diz que em Deus nós faremos proezas? Sabe o que é proeza? Proeza significa, diga comigo, realizar algo incomum, difícil, nunca feito antes. Olha que coisa gloriosa. Então diga, em Deus faremos proezas. Feche seus olhos e diga assim comigo. Eu vou realizar proezas. Feitos incomuns. O que era difícil se tornará fácil. Diga, eu vou realizar coisas que nunca fiz antes. Em nome do Senhor Jesus. O mesmo salmo diz, com Deus conquistaremos a vitória. Ele pisoteará os nossos adversários. Esse é o modelo mental que tem dentro de você. Esse é o modelo. Com Deus conquistaremos a vitória. Lê aqui, ó. Diga, com Deus ao nosso lado. O que está escrito? Ele derrotará os nossos inimigos. Com Deus ao nosso lado. Diga, com Deus ao meu lado. Eu vencerei. Diga, a vitória é minha. Isso é poderoso. Eu disse, está lá, depois apresentei essa live com alguém, para alguém. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos.
Lê ali comigo. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Diga: as cordas em seus braços se tornaram fibro de linha queimado, e os laços caíram das suas mãos. Está lá Sansão todo amarrado com cordas novas. Os filisteus vêm já gritando para destruí-lo, para devorá-lo. O Espírito vem e se apossa da vida dele. Ele arrebenta aquelas cordas como se fosse fios de linho queimado, como se não fosse nada. Os laços caíram das suas mãos. Ele passou a mão numa queixada de jumento, que não era uma arma, era algo um negócio descartado que estava ali. E com aquela queixada ele derrotou 1000 guerreiros filisteus. Isso é proeza. Isso é algo fora do comum. Isso é algo grandioso. Nós temos unção, queridos. Nós temos poder para arrebentar todas as amarras da nossa vida. Nada pode deter um homem cheio do Espírito de Deus. Diga essa frase: nada pode deter um homem cheio do Espírito de Deus. Diga assim: eu profetizo, tudo que está amarrando a minha vida vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Não haverá amarras na minha vida, tudo vai se arrebentar em nome de Jesus. Eu declaro que você seja livre dessas amarrações, começando pelo interior, modelo mental. Seja livre disso, do que te amarra, do que te impede de crescer, do que te impede de prosperar. Sansão estava com muita sede, clamou ao Senhor. Ele disse: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Então, Deus abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo a fonte foi chamada En-Hacoré e ainda está em Leí. En-Hacoré chama-se a fonte do que clama. Diga: a fonte do que clama. Isso é muito comum acontecer conosco após grandes vitórias, grandes desafios. Deus nos dá grandes vitórias, como deu a Sansão, e ele estava cansado. Ele achou que ele ia morrer após aquela vitória, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor fendeu a rocha, e jorrou água, e ele bebeu. Ele bebeu daquela água, suas forças se renovaram, seu ânimo recobrou. Segura o teu propósito e feche seus olhos. Segura o teu propósito e feche seus olhos, porque eu acredito que Deus, o mesmo Deus que já te deu grandes vitórias lá atrás, o mesmo Deus, talvez você esteja vivendo um momento de desânimo, sem força, cansado, mas Deus está renovando as suas forças. Hoje é dia de renovação, hoje é dia de vitórias. Receba ânimo, receba o espírito da coragem. Jesus é a rocha. Clama, porque vai jorrar unção sobre a tua vida. Hoje Ele vai saciar a sua sede, renovando as suas forças. Receba em nome do Senhor Jesus, nessa manhã,
Jesus é a rocha, o Espírito Santo é a água que vem para saciar a nossa sede, para nos fortalecer, nos encher de forças, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de bênçãos, em nome de Jesus. Então te levante no Espírito, com modelo mental de vitorioso, modelo mental de uma pessoa vitoriosa, e declara agora, em nome do Senhor Jesus: eu estou arrebentando com as amarras, eu estou arrebentando com tudo aquilo que tem amarrado as minhas vitórias, impedido o meu crescimento, impedido o meu avanço. Eu estou arrebentando com todas as amarras, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais nada amarrado na minha vida. Eu tenho a unção do Espírito Santo, eu tenho a unção para romper, eu tenho a unção para crescer, eu tenho a unção para avançar, eu tenho a unção para prosperar, eu tenho a unção em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito o modelo mental derrotado, o modelo mental miserável, o modelo mental murmurador, questionador, desanimado. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu estou me levantando na força do Espírito de Deus, na força e poder do meu Senhor. Estou arrebentando com aquilo que travava a minha vida, com aquilo que amarrava a minha vida, com aquilo que embaraçava os meus caminhos, em nome de Jesus, com aquilo que me impedia de crescer, de avançar, de prosperar, de fazer o que eu preciso fazer, em nome de Jesus. Arrebente agora. Você tem unção para isso, você tem força para isso, você tem poder para isso, em nome de Jesus. Você tem poder para romper, você tem poder para crescer. Chega, em nome de Jesus. A água é o Espírito Santo, a rocha é Cristo, é a fonte do que clama. Clama porque vai jorrar para a tua vida, clama porque vai jorrar em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus: beba dessa água, beba dessa água, beba dessa água do Espírito, beba dessa água que sacia a sua sede, que renova as suas forças, que revigora as suas energias, em nome de Jesus. Beba dessa água e se levante, porque Deus tem vitórias grandiosas para a tua vida. Levante-se em nome do Senhor Jesus, porque Deus está jogando por terra os teus inimigos, em nome de Jesus. Se levante na fé e diga: eu estou arrebentando com as amarras, eu estou arrebentando com as travas, eu estou arrebentando em nome de Jesus. Nada vai impedir as minhas vitórias, nada vai impedir o meu crescimento, nada vai impedir em nome do Senhor Jesus eu viver aquilo que Deus tem para mim, absolutamente nada, em nome de Jesus. Receba essa unção em nome de Jesus, receba esse poder em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba esse Espírito, receba em nome de Jesus. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, toma a minha vida. Espírito Santo, possua, se aposse de mim, como o Senhor se apossou de Sansão. Parecia que o inimigo ia prevalecer, parecia que o inimigo ia destruí-lo, parecia que não tinha saída, mas quando o Espírito tomou a vida dele, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Ele foi tomado de uma força sobrenatural, ele foi tomado de uma unção sobrenatural. Receba ela aqui agora em nome de Jesus. Receba ela aqui agora em nome de Jesus. Receba ela aqui agora em nome de Jesus. Eu declaro portas sendo abertas. Eu declaro em nome de Jesus problemas caindo por terra aqui hoje, nessa manhã. Eu declaro em nome do Senhor Jesus problemas antigos caindo por terra. Eu declaro portas que estão fechadas há muito tempo sendo abertas. Eu declaro em nome de Jesus amarrações caindo hoje, em nome do Senhor Jesus. Sinta as correntes caindo, as amarras caindo. Sinta em nome do Senhor Jesus. Sinta em nome de Jesus. No mundo espiritual, o mundo espiritual age em teu favor agora, definindo, te trazendo vitórias em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, você se levantando na força do Espírito, você se levantando na fé, se levantando com coragem, se levantando com ousadia e se levantando para a vitória, porque Deus tem vitórias para você em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba essa unção, receba essa unção,
O Espírito Santo é a água que vem para saciar a nossa sede, nos fortalecer, nos encher de forças. Receba, hoje é dia de bênçãos, de alegrias, em nome de Jesus. Esse é o modelo de fé que tem que estar dentro de você, não de murmuração, lamentação, reclamação. Não, o Espírito de Deus está na minha vida, eu posso, com Ele eu farei proezas, com Ele eu tenho a vitória, eu farei proezas, farei coisas que eu nunca fiz antes, eu vou realizar coisas que eu nunca fiz antes, em nome de Jesus, coisas difíceis, fora do comum, eu vou fazer em nome de Jesus. Diga assim, ó, hoje é dia 14, no livro de Esther 9:17 diz, isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram no dia 13 e 14 do mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moravam nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, e um dia em que mandam presentes uns para os outros, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos. Diga, hoje é dia de livramento. O mês em que a tristeza virou alegria. Diga, este é o mês em que a tristeza se transforma em alegria. O luto se transformou em festa. Não, não haverá luto na sua vida. O luto vai ser convertido em festa. E que esses fossem dias de festa, de alegria e de troca de presentes. Em nome de Jesus, eu declaro que esse dia 14 é dia de descanso, é dia de festa e de alegria na tua vida. E eu profetizo em nome de Jesus, eu quero que você levante as suas mãos. Eu profetizo que esse mês, como está na Bíblia, esse mês será mês de festas, de alegrias, de banquetes, de livramentos. Mês em que a tristeza se transformará em alegria e o luto em festa na tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, não só sobre esse mês, eu declaro que este será o melhor final de ano de todos os tempos. Muitas comemorações. Nós vamos terminar o ano comemorando, festejando, nos presenteando em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, e libero, toma posse, esse mês será mês de festas, de alegrias, de banquetes e de livramentos. Mês em que a tristeza se transformará em alegria e o luto em festa. O dia 14 descansaram, hoje é dia 14, anota o dia 14 para você, em nome do Senhor Jesus, porque definições eu acredito que estão acontecendo hoje em nome de Jesus. Diga assim, eu creio, diga eu recebo e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus.